Blast Off! E aqui vamos nós até à Lua. Aqui vamos nós até à Lua. Esta é aquela altura que eu estou a imaginar que foi editado com assim uma musiquinha de fundo por trás. Lá vamos nós à Lua. Porquê que nós vamos à Lua? Porque no dia 16 fez 50 anos. 50 anos! 50 anos! Muito! Eu acho que nem sequer acredito que alguém que esteja a ouvir isto tenha 50 anos neste momento. Na data, tipo, vá, uma semana à frente. 50 anos. 50 anos é muito. Eu tenho 41. Eu já vi tanta coisa a mudar no mundo, tanto em termos tecnológicos, tanto em termos económicos, financeiros, sociais, seja lá o que for. Mas muito importante, tecnológicos, de, por exemplo, meios de comunicação, poder computacional, em relação a tecnologias que possam gerar realmente os veículos que permitam esta exploração espacial. O que é que o ser humano tem feito? E antes de continuar, fogo. Ok. Pronto. Eu sou maluco. Eu sou doido. O que é que se lixe? Eu vou falar do maior feito da humanidade que nunca foi reproduzido maioritariamente no nosso tempo de vida, para quem me está a ouvir em tempo, não posso dizer em tempo real, mas até a própria edição do meu podcast dá-me cá a sensação que demora mais que o próprio lag de uma transmissão para a Lua. Vamos imaginar a tecnologia de 1969. Após o Kennedy em 61, por causa do Sputnik ter prometido que ia ultrapassar a Agência Espacial da União Soviética, não da Rússia, da União Soviética, em termos de exploração espacial, que sempre foi... E depois o mais engraçado é que eu sempre achei uma analogia em termos de exploração espacial bastante equivalente à exploração marítima no nosso planeta, como quem diz. Se alguém me inventar assim, algum meio de transporte que consiga transportar seres vivos, digamos, a 25 km de profundidade marítima no planeta Terra, já estamos a começar a ter um pequeno protótipo de algo que consiga suster a vida até a Lua, nos tempos de hoje, que tenha a equivalência, e depois com a guerra contra o petróleo é que não vai mesmo dar, por causa dos químicos envolvidos para condensar ou compactar, peço desculpa, uma forma de combustível que produz as octanas, que é o problema do carro elétrico que ninguém quer admitir, mas as octanas, o quanto por tempo, por potência de cavalos, porque a maior dificuldade é sempre descolar do nosso planeta devido à gravidade, que aparentemente é uma onda, mas continua a ser um mistério. Independentemente desse mistério científico, que é sempre fascinante a humanidade, em vez de estarmos a perseguir os cheques, como aquela inglesa. Sim, está tudo a ficar maluco por causa do aquecimento global. Já me passaram um cheque, é que ainda não cheguei a nenhuma conclusão e vou ter que trabalhar sobre isso. Mas o insano sou eu. O insano sou eu. E eu adoro ser insano. O que é que se lixe? É assim, eu adoro viver na dúvida, porque só assim é que eu aprendo. Então vamos lá falar do maior feito da humanidade. Vamos começar de uma forma tão, tipo, básica e leviana. E eu não vou trazer repetições enfadonhas. Eu vou tentar trazer algo, sei lá, digamos, novo, ou nunca ouvido, ou nunca levado em consideração. Assim um bocado, se calhar complexo, porque tudo o resto ainda está no YouTube. Porque, pá, distraiam-se com isso. Mas no meio disto tudo, no meio de tanto barulho e tanta confusão, partem realmente perguntas. Mas partem realmente perguntas. Não vos vou, tipo, chatear com, por exemplo, a teoria dos Mythbusters, em que um cubo que podia ser enviado por uma sonda, porque robótica atravessa o espaço à vontade. O problema é a matéria orgânica. Aqui o problema, no meio desta história toda, é que o espaço
não está lá muito alinhado para receber matéria orgânica, porque é um micro-ondas gigante com uma pressão brutal. Fora a física da inércia e etc. Por isso é que eu continuo a considerar que se tu conseguires inventar um objeto submarino que deixa, mas de uma forma exponencial, abaixo do recorde da submersão marítima no planeta Terra, já começas a ter uma cápsula viável para, e eu nem digo colonizar a Lua, porque não há lá nada para colonizar. Desculpem dizer a Rua, porque é tipo, parece que a Europa está a passar por Freudian slip. Mas realmente chegamos a um ponto que é tipo, como é que é possível? Porque até na biografia do Ernest von Braun, apesar daquelas expedições que eles foram ao Polo Norte a buscar pedras lunares para mais tarde distribuírem como algo que às vezes cai na análise como madeira fossilizada, e eu tenho até aqui um pedaço, gosto muito, de algum tipo de prova como tivessem lá estado. E não só isso, como por exemplo, até no dia que a Apollo 11 tocou na Lua com seres humanos aparentemente, lá estavam as sondas russas a recolherem pedras lunares, fora o Ernest von Braun ter ido ao Polo Norte apanhá-las porque ele próprio dizia que o contraste em particular da paisagem era mais fácil de as identificar. Coisas que ele escreveu no seu livro. Mas acaba por ser tipo, ok, as sondas, porque a sonda russa parecia uma panela a pressão, isto já depois do Sputnik, e depois até da falsificação de um voo orbital com o primeiro ser humano, porque a ex-União Soviética sempre esteve à frente em todos os campos espaciais, desde o momento do final da Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria. E os cientistas nazis é que foram fazer parte do programa espacial americano, sem dizer até que muitos engenheiros, em particular, foram para a Rússia e o Exército Vermelho, vítima do seu próprio comunismo. Eu adoro contar sempre esta história do stalinismo. Quando eles invadiram Berlim e começaram a entrar pelas terras germânicas e causar aquela divisão, o Exército Vermelho, logo no início, 1 para 50 soldados, e os comissários abatiam se voltassem para trás, tinham que apanhar a arma do inimigo, nem que fossem sem nada em punho perante o inimigo, porque o valor do Exército Vermelho foi sempre o sacrifício numérico dos homens perante um exército altamente capacitado, mas incapacitado através da, digamos, geografia e da antecipação devido aos recursos que foram suprimidos por causa dos aliados e etc. Ok. Os russos sempre tiveram uma ingenuidade brutal e foram os aliados desde o princípio oficial, digamos assim. Porque até a própria Alemanha foi patrocinada pelo bisavô dos Bush e não sei o quê, por causa do Union Bank, ou o que era, já não me lembro bem, isto também tem implicações com os tempos, através de financiamento à máquina de guerra nazi, né? sem falar no Disney, ou Henry Ford, ou vários personagens acreditaram, e é engraçado que uma destas desculpas do voltar a explorar a Lua ou repetir um êxito que aconteceu há 50 anos não conseguir ser repetido hoje com o avanço tecnológico, porque isto é daqueles feitos que depende tudo da tecnologia. Depende tudo da tecnologia. Até os chineses que copiam tudo e mais alguma coisa da tecnologia europeia, ocidental, por assim dizer, têm os módulos expostos em todo lado e não conseguem reproduzir aquela cabine telefónica com um papel de alumínio à volta e uma antena para apanhar a RTP dos anos 80 para ir à Lua. Não conseguem reproduzir isso. E depois no livro do Von Braun vem logo. Vem logo. Por isso a comparação do quanto tu consegues descer, porque é um ambiente inóspito e radioativo. Nós só temos aquele reator nuclear ali do Sol, que é muito responsável pelas, digamos, mudanças climatéricas que cá existem e que nós tentamos sempre arranjá-las com impostos, mas na boa, isto está tudo interligado por alguma maneira. E aqui estamos nós, a assumir que fizemos um feito que nunca conseguiu ser reproduzido,
temos as provas, mais ou menos, de algo que foi feito, e este evento em particular. Vamos pôr as coisas neste prisma. O homem ter ido à Lua. Porque vamos, desde o momento que saímos do planeta, mesmo que tenham sido os americanos, numa propaganda pós-Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria, talvez o único filme do Kubrick que nunca tenha ganho um Oscar genuinamente, não sei. Especula-se por aí. Nunca aconteceu na história da humanidade algo do género. Vamos fazer equivalências. Em 1969, no dia 16 de julho, o ser humano. Vamos ser globalistas por um instante. O ser humano, após todos os triunfos da ex-União Soviética, em todos os campos, inclusive a robótica, e pisarem a Lua com sondas e etc., chegaram lá com um ser humano. Epá! Uau, tipo, grande assalto. Mas pronto, foi há 50 anos. Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. Ok. E depois temos navegadores portugueses, dobraram o cabo das Tormentas. O Pedro Álvares Cabral e foi parar à Índia, ao Vasco da Gama. Foi para o outro lado roubar o ouro. E os espanhóis e tal. Mas não foi assim uma cena do género. Porque obviamente que até há mapas maçónicos que provam o contrário. Mas tipo uma readaptação aos tempos. Lá está. Mais tarde ou mais cedo alguém disse: descobrimos isto e vamos voltar para cá. E é por aqui. E já o fizemos uma vez, por isso 1000 vezes, e com o desenvolvimento natural que o ser humano sempre o fez, até aos dias de hoje. Não foi tipo, descobrimos o caminho marítimo para o Brasil ou para a Índia, mas depois só voltámos lá 300 anos depois. Não, não, não. É de estilo, voltas e dizes, olha, é por aqui, é por aqui, manda 100. A humanidade sempre foi assim. Tu foste lá uma vez e houve 5 missões Apolo, de qual uma correu mal, e duas, tipo, teoria da conspiração, chapéu de alumínio, não interessa. Mas quer dizer, a humanidade sempre se operou dentro destes campos. Que é tipo, a gente já foi ali e voltámos. Por isso, é por ali e bora todos. Foi assim que a América nasceu, não é? E depois houve aquela guerra colonial só porque não queriam pagar mais em relação aos impostos ingleses que não lhes davam apoio porque também estavam ocupados com o seu império. Mas lá está, sempre foi assim. Lá está. Chegámos à Lua. O que é a Lua hoje em dia? A Lua hoje em dia devia ser qualquer coisa que eu podia apanhar o comboio da CP sem bancos, ser assaltado 2 vezes pelo caminho, chegar a Santa Apolónia disposto a ser assaltado mais 3 vezes pelo caminho, porque o pessoal está a ser disperso da linha de Sintra e tem que se expandir a sua área de negócio. Estava um vídeo excelente para a Spell. E basicamente assaltar-me enquanto eu ia apanhar o comboio para o terminal espacial para ir passar umas férias à Lua, porque já lá fomos há 50 anos. 50 anos. É pá, quer dizer, qualquer pintelho vivo que seja descoberto biologicamente numa ilha maluca, whatever, ou uma tartaruga em plástico, uma palhinha, e fomos à Lua há 50 anos e ainda não conseguimos lá voltar. Nunca conseguimos lá voltar. E levámos um carro, meu. É que lindo. Ainda por cima, à volta daquela cabine telefónica forrada em papel de alumínio, levaram um carro. Porque, tipo, why not? Talvez haja aqui um bar. Bué marado. Tudo bem, vamos à Lua, people. Mas isso é bem difícil. Não, na boa. Mas e depois há aqui. Epá, meu Deus. Isto é um assunto que me põe mesmo na cena da insanidade. Por exemplo, nos Mythbusters houve a cena do debunk, foi aquilo daqueles cubos que puseram na Lua. Não é cubos, eram tipo umas malas com projetores com espelhos num ângulo específico que quando um laser daqui era projetado para a Lua media exatamente a distância e faz aquela projeção dos tais 10 centímetros por ano que a Lua se afasta do planeta, o que deve prejudicar bastante as marés e o ciclo menstrual das mulheres, não sei. Mas pronto, era isso e basicamente mesmo antes da missão Apolo já a Lua sempre foi usada como
um refletor de ondas de rádio AM pelos radioamadores, que são os pais da informática hoje em dia, que depois é interessante que vem aqui a telemetria mais para a frente. E até os navios de guerra americanos usavam a Lua como um refletor, por ter uma base de silício bastante grande, que acaba por ser uma das bases do vidro. Basicamente, a Lua é bastante refletor, reflete bastante a luz, como nós vemos à noite a Lua, com a incisão do Sol perante ela, que não precisa de ser especificamente apontada àquelas malas. A Lua por si é um objeto refletor que nem um espelho. Por isso é uma daquelas coisas que foi um bocado desmistificada. O Bart Sibrel levou uma pera. Os russos fingiram bastantes fotos da órbita. A cadela da Laika foi queimada na reentrada e mesmo assim apresentaram uma tipo gêmea equivalente a desfilar com propaganda. Isso ninguém duvida, na boa. Foi simulada a órbita de um ser humano. O Sputnik foi o que arrancou logo esta Guerra Fria depois do Kennedy ter prometido o que prometeu, mas ter levado um tiro nos cornos. O Von Braun sempre foi documentado em ir ao Polo Norte patrocinar expedições para apanhar pedras lunares. Ele próprio, no seu próprio livro, conjeturou que havia... E o pai do programa espacial, pai do programa lunar, Ernest Von Braun, o nazi, a construir as suas V2. Enfim. Ele dizia que precisava de tanques de combustível equivalentes ao tamanho do Empire State Building dentro de um veículo para transportar seres humanos com 2 metros de chumbo toda à volta. Ok, estamos a ver o problema. Isto é daqueles problemas científicos que só o Stanley Kubrick podia resolver. Mas pronto, vamos continuar então. O que é que aconteceu mais? A cena da biografia dos Clintons não interessa muito. Uma das coisas que eu acho bastante fascinante, e isto vai entrar depois dentro da discussão da telemetria, porque é aquela parte que eu queria trazer de novo. Eu sei as fotos, as sombras, as cruzes para marcar a distância estarem sobrepostas, as novas edições ignorarem esses defeitos e essas coisas todas. Vamos falar assim de coisas mais ou menos novas. Eu acho piada à comunicação. Eu acho piada à comunicação até como se fosse um direto por satélite, um jogo de futebol, sei lá, na Rússia. Ou, sei lá, França. Pronto, França. Vamos dizer França. Um jogo de futebol. E passam lá para o gajo que está sempre a ofegar. E estamos aqui no estádio à espera de quem dá pontapé numa bola e os putos estão de calções e eu gosto bem da Casa Pia. Eu não sei. Aquelas cenas. Há um atraso. Porque a gente nota o atraso. E nos dias de hoje, que tipo, sei lá, o nosso telemóvel era alien. Era um artefacto alienígena se nós entrássemos tipo pela NASA adentro, por assim dizer, e tipo, olha, isto é o meu telemóvel em 2019. Vocês querem ir à Lua, curtam bué disto. Tipo, dava uma ajuda, mas não. Mas nós vemos assim essas reportagens em direto e tal. E há aquele atraso. Nós vemos o jornalista a perguntar, porque é uma comunicação por satélite, nota-se. É uma comunicação por satélite. E os gajos dizem assim: então, ao Vasco da Gama, whatever aí no Brasil, à espera que o Jesus faça ao Flamengo ganhar, porque agora temos que ligar a essa merda, porque o Jesus está lá e a gente gosta de dizer Jesus nos mídias. O que é que acha? Em especial no Brasil. E depois a gente vê o outro gajo do outro lado, tipo, assim, uns 2 ou 3 segundos, a ouvir o lag. Tipo, estamos aqui armados em pares a olhar para o céu, o tempo está espetacular, as mulheres são espetaculares e realmente o treino foi à porta fechada, não temos nada a dizer. Jorge Jesus está a ganhar bem dinheiro, nós estamos a distrair o nosso povo e a política continua a deteriorar-se em Portugal. De volta para ti no estúdio, muito obrigado. E depois mais 3 segundos e tipo, pum. Ok, um atraso dentro do nosso próprio planeta. Isto vai por satélite. Agora, eu acho piada às comunicações quando fomos à Lua. Deixem-me só tentar não errar muito.
Enfim, ok. 16 de julho. Deixa-me ver a distância. Eu às vezes confundo um bocado. Eu acho que era 800 mil quilómetros. Bem, só um bocadinho. Que isto é muito interessante. Ok, Moon Distance. Isto vai um bocado. 384.400 quilómetros. É mesmo ali ao lado. Homenagem aos chutes. Ah, epá, é um bocadinho. Porque a gente às vezes até. E Portugal tem uma excelente cobertura. Às vezes o sinal no telemóvel está tão fraco. Eu às vezes imagino como quase uma incapacidade tecnológica em 1960. Com licença. Descansa que eu não a mando esta para o chão. Eu imagino esta comunicação em 1960, porque em 1960 nós estamos a falar mais ou menos do quê? Que isto depois vai ter alguma piada quando trouxer uns clipes por causa disto. Nós estamos a falar em 3 kHz de potência. Kilo, não é mega, é kilo. Eu adorava que o Brito ouvisse isto. Porque é uma limitação tecnológica gigantesca. 3 kHz de tipo de potência projetada a 834.400 km. Uau! E depois a gente ouve as comunicações nas imagens espetacularmente, tipo, oh man, está-se bem, yeah, o Armstrong deu um peito, e então, cheira bem mal na cabine, meu, abre uma janela, não posso, isto é falso, ok, tudo bem. Ouve, o quê? Mas epá, até a velocidade das tecnologias de comunicação evoluiu de uma forma tão exponencial que, que é uma percentagem muito conservadoramente em termos de milhares de percentagem. Milhares de percentagem. E a gente ouviu com tanta clareza como às vezes nem conseguimos ouvir. Alguém que está a usar a alta voz a conduzir armado em parvo no telemóvel. E Portugal que tem uma cobertura excelente. Quem era os Estados Unidos, os tais que foram à Lua, terem este tipo de cobertura. Ok. Então, man, está-se bem, está-se bem, está-se. Epá, estamos a passar o filme do Kubrick, caso alguma coisa corra mal, eu não sei. Eu só acho, tipo, epá, é tão sofisticado. E depois vêm com aquela conversa do tipo, o programa espacial trouxe muitas coisas de bem ao planeta, e basicamente é quase que se resume a dois tópicos. O Tang, o sumo, o pó com água, uau, e as portas no supermercado quando abrem sozinhas, o sistema infravermelho. É só isso mesmo. Os anéis de Van Allen, todos os países hoje em dia estarem a prometer ir à Lua, China, Índia, Japão, escolham à vossa descrição, querem ir lá e estão sempre consistentemente a diário. Os Estados Unidos até usam a desculpa que já lá foram, como até o próprio Trump disse, vamos mas é logo a Marte. Vamos mas é logo a Marte, meu. Houve uma missão do Space Shuttle que assim que se afastou um bocado da órbita, os astronautas começaram a ver logo bolinhas, mesmo com as pálpebras fechadas, que estavam a levar com a radiação extrema. Não pode ser numa cabine, telefone, com papel de alumínio. Não dá. E depois há aquele problema da confinação das pessoas, porque há uma inter-relação entre a empatia, o ódio e o espaço. Isto é algo que até é quase como se fosse uma maldição humana tentar conviver. Havia de ser um ambiente mais parecido com, sei lá, uma prisão, porque espaço. Vamos imaginar um mundo com 12 pessoas. Faz de conta que neste mundo há 12 pessoas. Somos só 12, 6 homens, 6 mulheres. Seja o que for. Malucos, descornos, como sejam. Mas vivemos tipo, todos dentro de um cubo. Como o conceito de um reality show. Pegarem meia dúzia de psicopatas e fechá-los como uma prisão. As pessoas começam-se a odiar ao ponto de estarem tão fartas delas próprias, que é um obstáculo autêntico para a exploração espacial a longo prazo. Odeiam-se tanto a elas próprias que até uma pestana em particular lhes serve para entrar em declínio social dentro daquele contexto em que a sobrevivência depende de todos nós. Mas se de repente pensarmos num mundo
com 12 pessoas, do tamanho do nosso planeta, a gente até queria era viver mais ou menos perto um dos outros. E tínhamos uma alta empatia entre uns e os outros, porque nós éramos os últimos com este espaço todo. A gente tinha que fazer qualquer coisa para sobreviver. E eu sempre senti que isto também é um obstáculo enorme para a exploração espacial, o fator humano. É por isso é que os aviões têm janelas e o metro tem janelas, porque por mais bonito que seja, não serve para nada a não ser acalmar-te, porque na realidade estás dentro de uma lata de Coca-Cola, como se fosses reduzido de alguma maneira, mas é a tecnologia que a gente tem. E é a tecnologia que a gente tem e tem evoluído tanto em qualquer campo, em todos os lados, só ali é que não. Não conseguimos ir à porcaria da Lua. Então, nunca mais. Eu nunca vi. Eu desde que nasci ouvi falar. É bem estranho. E as comunicações, lá está, voltando. 7 kHz. 7 kHz. Era por ali que vinha a telemetria toda. Epá, demorava bué. Era do género, em termos realistas. Eu não queria ser muito técnico, mas em termos realistas era do género. Então, isso está a correr bem e daqui a 2 dias eu ouvi a resposta. Era mais ou menos assim. Epá, não há lag que compense isso. Isso era como estar a fazer perguntas antes do lançamento para ver se está a correr bem e eles terem que responder que está a correr bem ainda na casa de banho. Antes de escolarem isso. Epá, há aqui um problema, mas epá, eu já estou a dar uma seca tão grande. Meu Deus, então vamos lá ouvir uns clipes. Vamos lá ouvir uns clipes da Lua. O que é que vamos ouvir? Vamos começar por onde? Isto é um bocado brutal. Enfim, então vamos começar pelo princípio. Ou pelo princípio. Por um princípio. Isto é tudo informação mais ou menos atual, por isso vou começar pela mais antiga. Um dos homens que desenvolveu as câmaras de peito, que foram desenvolvidas até na Europa, as Hasselblad, com a Kodak e não sei o que, com o filme da Kodak. Por acaso nem é bem essa a questão. Eu não sei se é as câmaras que levaram para gravar ou as Hasselblad, não interessa. Ok, pronto. Stan Lieber. Não, isto é lá está. Isto é o tal tópico em que ele ficou surpreendido, não só em terem conseguido levar. Eu nem vou falar do carro, que é que se lixe. Câmaras que passaram aproximadamente de 350 quilos, que eles usam os pounds, para algo que pesava menos de 2 dígitos, se não me falha a memória, e trabalhava em 7 kW. E as baterias na altura eram um problema. Estamos a falar de 1969, pá. Nem uma pilha do chinês era tão boa como o que se usava na altura, mas enfim, vamos ouvir este clipe então. This moment in time was historical, and that I would remember it for my lifetime, and I have. When Armstrong came out on the porch, he pulled a D-ring which opened a door, a large door, that had the camera mounted on it. So when the door swung out, the camera was positioned so it saw the ladder, and that's how that image was taken. There was a great deal of concern, although we were totally elated. The camera worked, but what we saw at that point was rather disturbing because it was not what we had simulated, and we knew we had a problem. Oi, pumba. Esta parte que ele está a dizer não era o que tinham simulado e era o que parecia ser um problema. É porque chegou com uma resolução alta demais para os 10 frames, porque aquilo na altura, e depois nós vamos ouvir clipes sobre isso, era Slow Scan TV, SSTV. E basicamente é 10 frames em 320 linhas. E é aqui que ele próprio, como desenvolveu a tecnologia, sabia as limitações da altura, porque nós temos monitores hoje em dia que têm 2000 e tal, por 1000 e tal, ou mais, conforme a gráfica, pode ir aos 4000, não interessa. A resolução era muito importante. E basicamente isto era
era uma tecnologia que só passava 10 frames por segundo a 320 linhas. Era Slow Scan TV, porque era tipo uma encodificação que passava por cima, descodificava um algoritmo primitivo, algo muito conceptual na altura, que descodificava algo que depois era transmitido através das 14 pistas de telemetria, se não estou em erro, gravado em bobines da Memorex. E bobines da Memorex na altura foram precisas tipo umas 4.000 só para gravar a telemetria que vinha em 14 pistas de vários dados, como da saúde, distância, imagem e 30 por uma linha. Daí a fraca potência e o impressionamento que o homem ficou com os seus. Nem são 7, são 3 kW. Kilowatt! Não são megahertz, são kilohertz. Isto é mesmo muito primitivo. Isto é no tempo que os discos rígidos eram de madeira. Isto é uma piada. Mas ocupavam a minha sala. Não é uma piada. Pronto, vamos lá. Eu sou chato. That would concern me for some 40 years. So that's what I experienced at that point in time, and that's what I remember. So let me turn it back to Dick, who Thanks, can carry Dan. forward. In following up with what Stan said, this was a one-time event, as you all know. I support Shuttle now. I support external tank television now at Goddard. Aqui eu nem sei quem é, mas isto foi o 40º aniversário, foi há 10 anos. E o homem que estava a falar em particular, como é que ele se chama? Ele chama Stan Libar. Isto foi declarado no 40º aniversário, e se não estou em erro, em 5 semanas ou 5 meses, ou o que é que foi, ele faleceu após esta declaração. O que não quer dizer que seja uma teoria da conspiração, mas como se nota até pela voz. Foi alguém que fez parte do desenvolvimento, digamos, da projeção de imagens para documentar este grande evento, que ficou espantado com os resultados que a própria tecnologia que ele desenvolveu estavam muito além de algo que pudesse estar dentro das limitações tecnológicas que havia na altura. Simples, muito circunstancial, mas isto é daquelas coisas que, pronto, nós já ouvimos, é as sombras, é a pedra, tem um D, é a cruz, olha, até, eu às vezes até imagino assim, como de forma irónica, deve haver pessoas que acreditam que a Terra é plana, mas acreditam nas fotos tipo de que tivemos na Lua, o que deve ser irónico, porque dessas fotos também vês o planeta e é redondo, mas devem dizer que tipo está virado para ti ou não sei. Não interessa. Deve ser interessante. Então vamos lá fazer mais o quê? Vamos ver então. Epá, esta parte é um bocado técnica, mas eu gosto disto. Porque é nestas partes chatas. É como o 11 de setembro. É algo que aconteceu, está mal contado, mas tem repercussões. Nós fomos à Lua, não interessa. Nós vivemos todos os dias na mesma. Como se a Lua fosse tão inacessível como sempre foi. Às vezes resume-se só a isto. É tipo, já lá fomos, mas e então? Nada. Então, bora lá, não dá. Mesmo com os 3 módulos expostos em 3 museus diferentes, os chineses não conseguem fazer réplicas baratas e mais eficazes com a tecnologia para voltar a ir lá e dizer a nossa primeira loja na Lua. Não. Estranho. Além da comunicação ser tão em tempo real, tão menos, que é, bora lá, estou a descer, estou a arrasto, vamos já, tem um pai de fato, temos baterias para ar-condicionado, tudo em tempo real, está-se bem. Beijinho à mulher, entregue. Com esta potência. E então vamos ver, através da telemetria, vamos falar da telemetria. Isto é muito importante porque é muito técnico, porque é um registro histórico, porque é o maior evento da humanidade. Podem subir o Monte Everest 200.000 vezes. É ali. Ali, apesar da dívida do planeta em notas de $1, já dar para ir até ali. Mas vamos ouvir o Dick Nafziger a falar da encodificação, descodificação, e eu sei que estamos a falar de
objetos analógicos que até providenciam um tipo de descodificação mais rápido, mas o problema é o feed. O feed nunca foi tão rápido, por isso era impossível fazer assim uma coisa tão em tempo real. E pronto, vamos ouvir o homem. I'd like to explain briefly to you, if you'll put up the first graphic, of how TV got from the moon. This is a graphic showing that on the moon we had Mr. LeBar and Westinghouse slow scan camera that downlinked to 3 locations: Parkes Radio Astronomy in Australia, Honeysuckle Creek Tracking Station, which was a manned flight station, and to Goldstone in the Mojave Desert. The slow scan from Parkes was remoted to Sydney. Honeysuckle converted video to broadcast to Sydney, and the best video they had was transmitted via Intelsat. You'll see that the video came down into California, Goldstone, and the Intelsat site in California relayed this by landline and microwave directly to Houston, where it was released to the world. This video, originally before conversion for formats that could be viewed by the world, was called Slow Scan, was recorded on 14 track tapes, and was considered just a track of telemetry. Also, there has been some questions about the Slow Scan search and what we're looking for. We're looking for the original Slow Scan video, which we all know has a higher quality than the converted by the nature of the state of the art in that year, 1969. We are not looking for video that hasn't been seen. There was no video that came down slow scan that was not converted live, fed live to Houston and fed live to the world. Epá, mesmo assim, as afirmações dele, é que ele está-se a desculpar num contexto atual das 320 linhas, que ainda é mais preocupador se for levado em consideração em relação à tecnologia da altura, a uma distância tão remota. É que tipo, já existia a tecnologia na altura, era tipo topo de gama, mas a proximidade era um fator. E ele está a usar aquela desculpa tão leviana porque está sempre perante congressistas que não percebem um cu do que estão a ouvir. Que é tipo, pronto, ok, ok, lembra-te só que isso estava a vir de uma distância, meu, naquela, em 1969. Ah, sim, na boa. Quando tu tinhas aquele telemóvel que só sonhavas em ter, né? But this tape, which is a telemetry tape, had one track on it that was for video, slow scan. They had 14 tracks of data, such as voice, telemetry, biomedical data. This was all treated as telemetry. Why did we record? Esta do vídeo em slow scan, lá está, é aquilo, 10 frames, 320 linhas horizontais, em 10 frames por segundo. Isto era algo, tipo, era o máximo de transmissão de satélite na altura. Isto foi 8 anos depois do Sputnik. Isto era algo bastante... dependia da proximidade ou das condições atmosféricas. Aquela cena dos Mythbusters que eu acho piada dos cubos, lá está, é a refração da Lua. A Lua é de vidro. A Lua reflete o sinal de ondas curtas. Não precisa ser aquela malinha, o debunked. Tipo, pronto, apontaram para ali com laser. Não, até um astrónomo amador sabe perfeitamente a distância, até os softwares já o calculam só pela ótica e o zoom. Não, são desculpas esfarrapadas. Mas a mim sempre me questionou o feed. O feed, como é que é possível? Como é que é possível? Há pessoas no planeta Terra, através de antenas, que têm um feed tão fraco em relação à imagem, que nem 10 frames conseguem no obter, e daqui até vemos a transmissão canadiana que tinha uma lata de Coca-Cola ao lado, porque era uma retroprojeção a ser filmada. Isto foi tão diluído em termos de qualitativos e um exagero tão grande e incompreensível para as pessoas da altura em relação ao que estavam a ver, ou digamos o accomplished, aquela resolução científica em tantos aspectos, que hoje em dia a dificuldade é só simplesmente transportar os seres humanos, porque aparentemente tudo já estava resolvido na altura e conseguiram por várias vezes, até a Apolo 16, o que é que aconteceu?
Como é que é possível nós não conseguirmos ir aos museus, fazer uma cópia, uma réplica melhorada, tecnologicamente acelerada, com melhores materiais, mais resistentes, mais leves, mais tudo? Porquê que não dá? Porquê que não dá? Video there for backup. In case live didn't go, we had something to play back from the original source. We also recorded the converted, so we could play from Sydney or anywhere else back to the world. But the requirement was live TV. As you know, live TV was successful. The converter did degrade to some extent. The state of the art of trying to get slow scan converted to a broadcast signal that everyone could see has a degradation in it, and it had to be. It took a lot of setup, a lot of even art to set these up correctly. These tapes were recorded at 120 inches a second to be able to record this slow scan TV. In 15 minutes, 9,000 foot of tape was used up during each 15 minutes of that lunar television walk. So there were 45 tapes approximately that were shipped to Goddard and to the WNRC in amongst about 400,000 to 500,000 during the Apollo program. E o que é que será que aconteceu a todo esse material? Porque isto é do mais significativo que aconteceu. Enfim, vamos lá ver, tipo, o Don Petit, o que é que ele tem a dizer em relação à telemetria, com as suas 14 faixas, gravadas em N bobines da Memorex, com a telemetria toda, incluindo a imagem e o som. O que é que aconteceu? I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. Epá, a sério, meu. Mas é assim tão difícil? Vamos lá continuar então a investigar este poço. I haven't seen anything that indicates the telemetry data is even in existence, and as I said, even if we had it, we don't have the machines to play it back. But your own research has shown the telemetry data is missing. That's right. Ok, tipo, isto foi as palavras do Gene Kranz. Pronto, a telemetria, onde vinham aquelas 14 faixas, tanto com o estado de saúde, com a imagem, com o som, com tudo e mais alguma coisa, que já lá fomos há 50 anos, antes de termos nascido. Pronto, está perdido. É daquelas evidências, é como todos os astrolábios do mundo estarem perdidos, sei lá. Vamos ouvir mais. This film you're making now, what is it? Does it have a name? I mean, do you have a name for it yet, or you? Did we go? Did we go? Okay. Doesn't have it either. The Smithsonian doesn't have it. Johnson doesn't have it. Right. We've been unable to track it down. I mean, we don't know where this telemetry data ended up, and we don't know what path it may have taken. So, unfortunately, I'm afraid I can't really give you much of a clue as to where this data ended up and whether it still exists or not. Dr. David Williams, astronauta só por si, na boa. Então vamos só terminar dentro desta ilusão, tipo, de não conseguirmos ir à Lua. Continua a haver este tópico da exploração espacial, e eu nem vou entrar na parte económica, fica para depois. Mas já agora, no meio disto tudo, continua sempre a haver alguém parasitário, necrófago, a tentar explorar uns milhões. E imaginem esta gente que tem capacidade para pagar, iam arrancar os olhos a si próprios. Want to go into space? NASA said today it's going to open the International Space Station to tourists. Might happen as early as next year, but it won't be cheap. Private companies, Boeing and SpaceX, are expected to charge, get this, up to $58 million, and that's round trip. Guess how much room and board is? $35,000 a night. Isto é aquele exemplo perfeito de espaço, empatia ou ódio. Eles vão-se odiar. Psicopatas como são. Lindo. Por favor, isto é a última das boas ideias para mandar todos os Rockefellers e os Rothschilds e os Tudors e tudo por ali acima. Por favor, porque apesar do preço ser dado por noite, tu não tens o autocarro de 30 em 30 dias.
Epá, não, desculpa, não tens um autocarro todos os dias, tens um autocarro de 30 em 30 dias, se pagares o preço que chegue, senão ainda vais ter que esperar mais. E até lá, espero que arranquem os olhos todos uns aos outros e fiquem só ali em órbita, quanto mais ir à Lua por esse preço descomunal. 50 anos depois, isto é o melhor que têm para oferecer. Isto é o melhor que têm para oferecer. Um dinheiro desmesurável só para ir para a órbita e é tipo, é uma pele de uma casca de cebola tão irrisória que eles próprios se vão torturar só pelo estatuto, porque pode vir a ser alguma coisa da moda, para estar numa distância ínfima da distância de algo que nós já atingimos há 50 anos atrás, a 384.400 km do nosso planeta, numa cabine telefónica recheada de papel de alumínio, e conseguimos voltar com vida. Uau! Acreditas nisto? Epá, não, meu. Realmente parece que estamos mais perto do que parecemos. Claro que estamos. E pronto. Olha, fuck it. É uma pequena análise e vou só deixar-vos com o clipe final. Oh, já deixei. É a viagem. Mas pronto. Olha, fica assim então. Sou maluco, com muito prazer, e espero mergulhar bem mais no meu lado insano para tentar descobrir a verdade e morrer sem acontecer. E fica assim, fiquem bem, tudo bom para todos, e peço desculpa por ter demorado tanto. Fiquem bem.